Opa, então, muitos de vocês pediram por um desafio nos jogos da melhor geração de Pokémon, então hoje eu tô aqui pra relatar minha tentativa de zerar o Pokémon Black utilizando somente tipo fogo. E pra esse desafio eu utilizei as seguintes regras: somente Pokémon tipo fogo em batalha, sem itens de cura, o modo 7. Se eu perder é game over, e eu gostaria de adicionar uma regra a mais, que é todos os meus Pokémons devem conter nome de algum inscrito, seja que pediu aí nos comentários ou que simplesmente acompanhe e eu decidi homenagear aqui nesse vídeo. Mas antes de ir pro desafio, eu tenho alguns avisos muito importantes, então, por favor, não pula o vídeo. É sério, não pula o vídeo. Vai ser rápido, eu prometo. Primeiramente, alguns de vocês aí nos comentários pediram para ensinar como instalar e como jogar os jogos de GBA, que foram os jogos que eu joguei nos últimos desafios do canal. Então, juntamente esse vídeo vai estar saindo um vídeo no TikTok, lá no TikTok oficial do canal. Se você não segue, vai lá seguir. E o link vai estar aí no comentário fixado. Então, depois de terminar esse vídeo, se você tiver interesse em saber como joga ou como instala o emulador, vai lá, passa lá e confere. Outra coisa é que por conta do meu antigo mouse ter quebrado e eu estar trabalhando na época, eu demorei bastante para postar, mas cá estou eu de volta e agora eu pretendo postar um vídeo por semana. Então é por isso que agora tem vídeo novo toda segunda por volta das 1h da tarde. Mas é isso, muito obrigado por ter acompanhado os anúncios e não ter pulado o vídeo, porque eu sei que você não pulou. E então vamos pro vídeo. Para começar a nossa jornada, a gente escolhe o T-Pig, o inicial de fogo da quinta geração, e a gente começa lutando contra a Bianca e o Cheren, os nossos rivais que vão nos acompanhar até o final do jogo. E inicialmente a gente ganha a luta deles tranquilamente. E após ganhar a luta, a gente dá um nome para o nosso inicial, que eu nomeio ele de Duplex, em homenagem a um inscrito. A caminho do primeiro ginásio, a gente já tem alguns encontros. O primeiro deles é contra o N, e a gente tem a nossa primeira luta. E, novamente, mais uma luta contra a Bianca e o Cheren. A Bianca, ela vai ser sempre mais tranquila de enfrentar, já que ela escolheu o Snipe como inicial. Porém, o Cheren, ele dá um trabalhinho por conta do Oshawott, o incrível Oshawott aí, o mascote do canal, que por ser do tipo água vai me dar bastante trabalho aí ao longo do desafio. No primeiro ginásio, a gente já sofre de desvantagem, já que o Cress utiliza um Pokémon do tipo água, o Pampur, que seria um grande problema pra gente caso o Duplex não tivesse o Flame Charge. O Flame Charge ele aprende no nível 15 e é um golpe cuja passiva aumenta a velocidade, o que ajuda muito, pois a natureza do Duplex acaba diminuindo a velocidade e ele naturalmente já não é um Pokémon muito rápido. Então, derrubando o Lillipup com o Flame Charge e aumentando a nossa velocidade, contra o Pampur a gente utiliza alguns Tail Whips e depois é só finalizar no Tackle aguentando um hit. Antes ou depois de todo o ginásio, a gente tem uma batalha contra o Cheren e a Bianca, e dessa vez não foi diferente. A gente enfrenta o Cheren, porém ainda é muito tranquilo, e após a batalha, o Duplex acaba evoluindo para um Pignite, nos dando o tipo lutador também. A caminho do segundo ginásio, a gente é introduzido ao Team Plasma e arrebenta com eles juntamente ao Cheren, e temos a nossa segunda luta contra o N, que também é bem tranquilo, já que o nosso Pokémon tá no nível muito acima dos dele, então é só utilizar Arm Thrust e Flame Charge que a gente consegue vencer tranquilamente e partir pro segundo ginásio. Contra a Lenora não temos muitos problemas, já que ela utiliza o tipo normal e o Pignite ele ganha o tipo lutador, não só o tipo como também um golpe, o Arm Thrust. Então a gente só utiliza o Flame Charge para buffar a speed do Pignite, porque o Pignite por si só é uma pedra e não conseguiria atacar primeiro do que ninguém. Então a gente utiliza o Flame Charge para upar a speed e depois o Arm Thrust para finalizar o ginásio. E meus amigos, eu fiquei mas muito tempo procurando pelo Pansear. E eu só fui achar depois de horas procurando, porque ele só aparece nos matinhos específicos. E ele acabou recebendo o nome de Emanuel Gamer aí. Não deu pra colocar tudo, mas eu abreviei. E cara, eu gravei esse momento aí só pra mostrar o quão lindo é esse jogo e o quão bem feito, o quão esse jogo tem e deve ser apreciado. E chegando na cidade do terceiro ginásio, logo após ela, tem um deserto onde a gente encontra o próximo membro da equipe, o Narumaka, que recebe o nome de Claudimar Rodrigues. E uma das poucas coisas que eu não gosto nesse jogo é que antes de todo ginásio, você tem que resolver alguma coisa. São raros os ginásios nesse jogo que você chega na cidade e de cara você já pode batalhar contra o líder. E depois de resolver esse problema com o Team Plasma, a gente vai lutar contra o Burg, o terceiro líder de ginásio, líder do tipo inseto, e é bem tranquilo. O Claudimar leva o Whirlipede com Fire Punch, e depois o Emanuel leva o Dwebble, e a Livani, que resiste um pouco com Protect e cura,
porém a gente leva ela sem problema nenhum. E novamente mais uma luta contra os nossos rivais, primeiro a Bianca, que veio nos enfrentar, e o Claudimar, ele aprende Fire Punch muito cedo, então com o Fire Punch ele simplesmente solou o time inteiro da Bianca sem nenhum problema, e mano, sem dificuldade nenhuma. Logo após tem o Charin, que nessa batalha contra o Charin, eu criei uma estratégia para lidar contra o G-Watch dele, que foi usar o Yawn do Emmanuel. Então a gente coloca ele pra dormir e depois que ele dorme a gente entra com o duplex e finaliza e leva o resto da luta tranquilamente, porque o grande problema do time dele é sim o inicial. Porque o resto do time, de certa forma, a gente tem uma resposta contra todas, ou um super efetivo ou alguém que resiste. E chegando na cidade do quarto ginásio, a gente tem aquela cena com o N na roda gigante, onde ele faz o monólogo dele, apresenta os planos dele, se apresenta meio que como um vilão. E, mano, não teve graça a luta, já que o Claudimar novamente solou o time todo, ele só não levou o Sid Leaf porque o Sid Leaf trocou. E antes do quarto ginásio, eu voltei lá na floresta para que um Pokémon selvagem conseguisse envenenar o Claudimar, já que ele tem um golpe chamado Facade. E o Facade, quando o Pokémon tá envenenado, queimado ou paralisado, ele dá o dobro de dano. Então basicamente foi essa estratégia que eu utilizei contra a Elessa, porque os Pokémons dela têm como move a assinatura Volt Switch, que faz com que após eles atacarem, eles troquem de Pokémon. Então, utilizando o Facade com a ajuda de uma Berry, a gente consegue levar tanto o Emolga quanto o Zebstrika utilizando o Facade. E daí, por último, o último Emolga dela, né, o último Pokémon restante, consegue levar o nosso Darumaka. Então, a gente entra com o Emmanuel e para colocar o Emolga para dormir, para ele não dar problema pro Duplex, e o Duplex com o Rollout consegue finalizar a luta. Aqui na batalha contra o Clay, no segundo ginásio, eu pensei que eu teria muita dificuldade, porém não foi isso que aconteceu. Eu tava até pensando que aqui seria o fim do desafio e que eu perderia a minha primeira luta, porém, utilizando a estratégia de Flame Charge com o Duplex, começou a dar tudo certo. Já que com a velocidade aumentada ele conseguiria levar o Krokorok com o Flame Charge e resistiria ao Bulldoze do Palpitoad, finalizando com Arm Trust. E por último, restando somente o Escadril que cai para um Hit Crash. Mais uma batalha contra o N e dessa vez sinceramente não deu nem graça, já que todos os Pokémons do time dele tomavam super efetivo pro Duplex, então o Duplex só levou o time dele inteiro. Na Celestial Tower, se eu não me engano, a gente encontra o Litwick, o próximo membro da equipe que recebe o nome de Dex, o Claudimar evolui para Darmanitan e o nosso inicial evolui finalmente para um Emboar. No sexto ginásio do tipo voador, começamos com o Litwick recém-capturado que utilizando 2 Rex consegue derrubar o Subat, porém cai para o Bubble Beam do Suana. Esse Suana daria um pouco de trabalho já que ele possui o tipo secundário aquático, porém com o Emmanuel a gente coloca ele para dormir, só que a líder é muito chata e começa a utilizar poção, se curar, Aqua Ring, o que dificultou bastante para levar o Suana, porém com o Claudimar a gente consegue derrubar ele no Flare Blitz e um Pheasant cai pro Flare Blitz também. Utilizando uma Firestone a gente evolui o Emmanuel para um Simisear e nessa casinha a gente recebe um ovo de Larvesta que recebe o nome de Luiz. Oitavo ginásio do tipo gelo e provavelmente o ginásio mais fácil do desafio, já que a gente tem total vantagem sobre, então com Fire Blast a gente derrota o Vanillish e utilizando o Flare Beast a gente leva o Cryogonal e o Beartic. Pós-ginásio o N captura o Zekrom e o nosso Dex evolui para um Lampent. Oitavo ginásio do tipo dragão e a gente começa com o Dex, que seria de grande importância para essa batalha com o seu Will-O-Wisp, pois os pokémons com a condição queimado eles têm um ataque reduzido e todos os pokémons deles eram atacantes físicos, que ajudaria bastante a gente, diminuindo o dano deles. O Duplex então leva o Fracture utilizando o Strange e o Druddigon utiliza Dragon Tail, que obriga a gente a trocar de Pokémon, coincidentemente caindo no Dex para utilizar o Will-O-Wisp de novo. Então voltando com o Duplex e utilizando o Strange, a gente deixa o Druddigon na vida para cair pro Burn. Por último, entre o Haxorus, que não toma o Burn do Will-O-Wisp, mas sim do Flame Body e a habilidade do Dex. Por último, Claudimar só finaliza o Haxorus utilizando o Flare Blitz. Nossa última batalha contra o rival Charin, começamos com o Emmanuel que utilizando o Fire Blast consegue derrubar um Pheasant. Só que esse Pheasant, antes de cair, utiliza Taunt, o que quebra a nossa estratégia de colocar o Samurott para dormir.
Então eu confesso pra vocês que a partir desse momento eu já não sabia o que fazer, então eu joguei o Dex pra tentar utilizar o Will-O-Wisp, porém o Samurott eu esqueci que ele é mais rápido que o meu time inteiro. E aí surge o salvador da pátria, o Luiz, que com seu Flame Body conseguiu deixar o Samurott queimado. Então com ele queimado e dando menos dano, a gente poderia livremente entrar com o Duplex para tentar fazer alguma coisa. Então após alguns strings, a gente deixa ele no range para morrer sozinho pelo Burn. Restando somente o Claudimar no nosso time, ele consegue facilmente acabar com a luta utilizando Fast Sage e Hammer Arm. Antes da liga eu decido capturar o Hitmore mais como uma menção honrosa, porque logo logo ele será trocado no meio da liga. E como parte da menção honrosa ele recebe o nome de Kenny o 10. Para as últimas evoluções da nossa equipe temos o Volcarona e com uma das Keystone o Chandelure, fechando assim o nosso time para enfrentar a liga Pokémon. Primeiro membro da Elite Four, a Town do tipo Fantasma, começamos com o Dex para utilizar da vantagem de tipo e lançar um Shadow Ball, porém o Cofaggus resiste e devolve o Shadow Ball que nos dá bastante dano, então ela utiliza um Full Restore para recuperar a vida, porém com outro Shadow Ball o Cofaggus cai. O Golurk cai em mais um Shadow Ball e o Jellicent derruba o Chandler utilizando o Brine. Com o Emanuel e um Crunch derrubamos o Jellicent e o Flare Blitz do Claudimar derruba o Chandelure. Segundo membro, o Greensley do tipo Dark, começamos com o Duplex e eu confesso que no começo dessa batalha meu cérebro simplesmente desligou e eu comecei a utilizar Flame Charge, o que me custaria caro nessa luta, já que eu tomaria bastante dano do Scraft e cairia pro Earthquake do Crocodile. O Crocodile leva então o Claudimar também com Earthquake, então eu decido entrar com o Emanuel para tentar colocar o Crocodile para dormir utilizando o Yawn, porque com ele dormindo eu poderia bolar outra estratégia. Estratégia essa que consistiria em entrar com o Luiz e utilizar um Quiver Dance. Com o Quiver Dance eu conseguiria levar o Crocodile, o Liepard e por último o Bisharp utilizando Fire Blast. Na batalha contra a campeã do tipo Psíquico, a Caitlyn, começamos com o Dex, que utilizando seu Shadow Ball consegue derrubar o Reniculus, a Musharna e o Sidleaf caindo para Gothitelle. Então com o Emanuel e alguns Crunches a gente consegue ganhar a luta. O último membro da Elite Four, Marshall do tipo Lutador, foi uma batalha bem extensa, então eu pensei em começar com o Dex para utilizar novamente a estratégia do Will-O-Wisp e derrubar o ataque do oponente pela metade. Só que ele utiliza um Stone Edge que consegue derrubar o Claudimar e o Dex. Com o Emanuel eu lembro do Acrobatics dele, que dá bastante dano, então utilizando o Acrobatics a gente leva o Sulk e o Throw. Ele manda o Conkeldurr, que é mais tanque, e resiste ao Acrobatics, levando o Emanuel no Stone Edge. Então o Kenyo faz a sua grande participação aí na liga, derrubando o Conkeldurr utilizando o seu Dig, que foi de extrema importância para essa luta, para falar a verdade. Mas infelizmente ele acaba caindo pro Rock Slide do Mienshao. E nesse ponto eu acabo quase entregando o desafio, dando misclick utilizando Fly com Luiz, porém o Duplex consegue resistir um golpe e finalizar o Mienshao. Acabamos descobrindo que agora o campeão é o N e após ele discutir com o Alder ele invoca esses castelos aí do Team Plasma. E tem essa cena muito fofinha dos líderes de ginásio ajudando a gente lutando contra os caras. O Zekrom do N aparece e consequentemente um item da nossa bolsa reage e invoca o Hashira. O N então diz que ele quer provar, ele quer que a gente prove a nossa força, então eu só taco uma Master Ball e capturo ele. Ele é do tipo fogo, então eu coloco o nome dele de NX em homenagem ao canal e substituo o Kenny por ele. Partindo então pro campeão, nós temos uma luta de lendários entre Zekrom e Reshiram, e obviamente a gente vai levando a melhor, pois ele utiliza o Fusion Bolt, que não dá tanto dano por a gente resistir, e com o Dragon Breath a gente consegue finalizar. O Carracostra entra então e finaliza o nosso lendário utilizando Stone Edge. E não só o lendário, mas a gente também entra com o Claudimar e ele também cai pro Stone Edge do Carracosta. Entrando assim o Duplex, que por ter o tipo lutador e utilizando seu Remerarium consegue finalizar o Carracosta. Entra então o Klinklang e com 2 Flame Charge do Duplex a gente consegue dar um bom dano nele e toma um Hyper Beam que dá bastante dano, porém com mais um Flame Charge finalizamos. O N então entra com o Zoroark, que é mais rápido e acaba derrubando o Duplex. Então a gente entra com o Luiz, que utilizando alguns Quiver Dance para aumentar o ataque especial e a speed,
pra conseguir finalizar a luta. E aí eu cometi um grande erro, já que eu levo o Zoroark com o Silverwind e contra o Archeops eu dou um misclick e utilizo o Fly, o que poderia ter acabado com a gente, porém a minha sorte foi que o Archeops errou, então a gente consegue finalizar utilizando o Fire Blast. Por último, só resta o Vanillux, que toma um super efetivo Fire Blast e cai. Para a última luta do desafio contra o Ghetsis, o líder da equipe Plasma, eu não verifiquei se eu tinha como escolher o primeiro Pokémon, então acabou que foi o NX que já estava em primeiro por conta da última luta, e por incrível que pareça o Cofagrigus consegue derrubar o nosso lendário só utilizando Poison Protect e se curando. Então eu faço o que eu deveria ter feito desde o começo da luta, que é entrar com o Dex e utilizar um Shadow Ball para derrubar o Cofagrigus. Então ele entra com o Bufflant e eu aproveito para utilizar o Dex para setar o Sunny Day e também utilizar um Will-O-Wisp no Bufflant, já que ele tinha um Earthquake e poderia causar um grande estrago no nosso time. Entrando então com o Emanuel e utilizando o Fire Blast, a gente consegue dar um bom dano por conta do sol, e com mais um Fire Blast a gente finaliza o Bufflant. Vindo então o Seismitoad, que tem vantagem dupla contra a gente por ser do tipo água e terra, e como último golpe do Emanuel eu utilizo o Ion para tentar deixar ele dormindo, e o Luiz resiste a um golpe dele e após isso ele começa a dormir, então a gente começa a se buffar utilizando o Quiverlance para aumentar o ataque. E com 2 Silverwind a gente acaba derrubando o Seismitoad, vindo o Bisharp, que também toma só um Fire Blast e cai. Vez do Hydreigon, que tem o tipo noturno, então com o Silverwind ele também cai pro nosso Luiz. E para finalizar e nos consagrar campeões, vem o Elecross, que toma um Fire Blast e cai pra gente. Bom, foi isso, esse foi o desafio. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Caso você tenha gostado, deixa o seu like, se inscreve e comenta o que você achou para ajudar o canal. E até o próximo vídeo.